Olá, sejam bem-vindos ao novo canal da Igreja Evangélica Church Fall River, 1240 Rodman Street, com direção do nosso pastor Carlos Pereira. Aqui veremos vídeos de pregação, motivação e tudo para a honra e glória ao nosso Deus. Fique ligado, logo teremos uma mensagem que vai tocar nos nossos corações. Deus abençoe. Bom dia, prezados ouvintes e amigos que estão vendo este programa. Desejar-vos toda bela paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Pereira, aqui da Igreja Evangélica, aqui em Fall River. E estamos nós aqui hoje, mais uma vez, e temos connosco hoje o nosso irmão pastor Manuel Bonança, pastor assistente aqui na igreja. E nós vamos ter uma palavra de oração e depois vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa. Um dia preferido dos cristãos, é um dia precioso para a igreja cristã, e nós, por vezes nós fazemos coisas por tradição, mas eu creio que a Páscoa é um dia o qual nós não podemos tomar como tradição, mas como realidade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, mas vamos ter uma palavra de oração primeiro, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo aqui juntos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai Santo, por este lindo e maravilhoso dia. Obrigado, Pai, por mais uma vez podermos estar juntos aqui, desta vez através deste médio de podcast, Senhor Deus. E, Pai, nós pedimos a Tua bênção, que a nossa conversa aqui, Pai, seja agradável e que seja beneficente, Pai Santo, para todos aqueles envolvidos e para aqueles que estão vendo e ouvindo, Senhor Deus. Pai Santo, pois nós desejamos nesta altura da Páscoa, Pai Santo, falar sobre Jesus. Porque Jesus é a razão para a estação, como costumamos dizer. Então, Pai, abençoa toda a nossa conversa, todo o nosso tempo aqui. E, Pai Santo, se houver alguém, Pai Santo, que seja tocado pelo Teu Espírito, Senhor Deus, para deixar-nos saber do programa e deixar-nos saber, Senhor Deus, que realmente necessitam de Jesus Cristo na sua vida. Pai Santo, que possa ser abençoados esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Bonança, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Nós ontem estivemos aqui na igreja e tivemos um tempo de celebração de Sexta-feira Santa, como costumamos dizer, e tivemos aquela ceia que talvez Jesus Cristo teve com os seus discípulos, e para mim faz-me pensar que realmente aquela última ceia que ele teve com os seus discípulos tinha mais significado do que apenas a Santa Ceia como nós costumamos fazer. Foi um tempo... Eu estava lendo um artigo que estava dizendo que Jesus Cristo já estava sentindo o peso da cruz quando ele falou aos seus discípulos, especialmente quando ele disse: eu jamais tomarei cearei convosco até o dia que chegarmos ao céu, não é? Em outras palavras. E eu fico muito emocionado por causa deste dia, por causa que este dia representa mais do que apenas um feriado. Para o mundo é um dia como festa, como outros, não é? Em facto que o mundo não reconhece Jesus Cristo, reconhece o coelhinho e o chocolate, e para o mundo do comércio, é um dia, é um grande dia, mas para nós cristãos, esta altura, desde Sexta-feira Santa, que celebramos aquele encontro com os seus discípulos, naquela refeição, até amanhã, domingo, que ele ressuscitou, são 3 dias de grande conhecimento para nós, de reconhecimento, vamos dizer assim, por causa que eu creio que o que Jesus Cristo veio à Terra, não foi só para fazer milagres, mas foi para redimir o homem do pecado. E começa naquela noite. Eu creio que eu às vezes fico a pensar o que teria Jesus sentido quando Judas pôs o seu pãozinho lá no mesmo pratinho com Jesus, sabendo que o ia trair. E como Jesus Cristo diz: faz depressa, faz rapidamente, não é? Eu creio que o Senhor já estava sentindo o peso da cruz.
E naquela noite começou o processo de ele ir à cruz e fazer o que ele veio, fazer a sua missão, que ele veio, cumprir a sua missão que ele veio fazer. Pastor Branco, fala um pouquinho sobre aquela ceia, aquele tempo que ele teve junto com os seus discípulos. O que estava fazendo lembrar aos seus discípulos, e é mesmo quando o povo de Deus, os israelitas, estavam na escravidão por 420 anos no Egito, quando Deus liberta o seu povo, Deus manda ali principiou a Páscoa, libertando o seu povo. Fala-nos de libertação, não mais libertação do Egito, mas libertação dos nossos pecados. Jesus veio nos perdoar, o seu sacrifício. Em Hebreus diz que ele veio fazer o sacrifício perfeito. E ali até naquela ceia faz lembrar do passado, de que o povo de Deus o povo de Deus, os israelitas estavam passaram naqueles 400 anos ali maltratados, e naquela ceia Jesus faz lembrar de que eles estavam saindo do Egito, mas agora estava saindo do mundo, que ele veio perdoar os nossos pecados, não mais pelo sacrifício dos animais, mas sim o seu precioso sangue que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Quando acabaram aquela ceia, Jesus foi orar. Foi para Getsemane orar, e levou só Pedro, Pedro e os filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Nós temos a história, não é? Que Jesus orou com tal paixão que até a história diz que ele suou sangue, não é? Mas é interessante que no versículo 18 do capítulo 26 de Mateus, ele diz: a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E nós podemos um pouco mais à frente, mas ele foi orar, não é? Falar com o Pai, no versículo 39, versículo 38, disse o versículo 39. Mas no versículo 40, do capítulo 26, no versículo 40, ele voltou para os seus discípulos e achou-os adormecidos. E quando leio este versículo, eu penso, tal seria a dor que Jesus estava sentindo. Nós sabemos que era o peso do pecado do homem, né? Que ele voltou aos discípulos no versículo 40 e diz: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Quando eu leio isto, eu penso que ele está dizendo: vocês me deixaram sós, deixaram-me sozinhos. Eu estou falando com o Pai, estou falando de instruções, estou comunicando com o Pai, e vocês deviam também estar comunicando com o Pai comigo. Mas vós deixaram-me sozinhos, adormeceram. Mas nós podemos dizer assim, mas não seria, é a natureza humana. É a natureza humana. E no 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós somos fracos na carne. Quantas vezes nós esquecemos o que Jesus Cristo realmente é para nós, o que Ele fez por nós? Nós corremos a nossa vida, de manhã vamos trabalhar, voltamos do trabalho, vamos às compras, temos umas férias, e a vida continua, não é? E por vezes nós esquecemos do sacrifício de Jesus Cristo. Eu digo isso por causa que hoje, onde foi sexta-feira santa, amanhã é domingo e é o dia da ressurreição, mas ele hoje está no túmulo. Ele hoje está no túmulo ainda. Não é? E quantas pessoas por este mundo fora, cristãos mesmo, não reconhecem isso? Não reconhecem isso. Reconhecem que amanhã é dia da ressurreição, não é? Mas esquecem-se do que aconteceu antes. Que ele começou a sofrer. Eu creio que já naquela ceia, eu já tinha começado a sentir o peso do pecado. Por isso ele foi orar. Né? E ele desejava que os discípulos orassem com ele. E por vezes nós
o que é que seria que ele queria que eles orassem com ele? Uh, eles não tinham bem a compreensão que ele ia à cruz para morrer. Jesus, no seu ministério, estes 3 anos, e sempre estava falando que o Filho do Homem ia para Jerusalém e lá ia ser maltratado e até ia morrer na cruz. Mas parece que eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Era aquela hora, a hora mais difícil que ele passou no jardim do Getsemane. Ele estava ali orando e buscando a face do Pai. Não podemos ver naquelas 3 vezes que ele orou. Ele disse: Pai, se fosse possível, passe de mim esse cálice. Quando ele esperava alguma coisa dos seus discípulos, estava a dormir. E às vezes é isso. Quando às vezes Deus espera alguma coisa de nós estamos a dormir. E acontece na nossa vida. E Deus diz: não, isso é a hora de orar, para que não caia em tentação. Essa muitas vezes somos nós assim. Quando às vezes Deus espera de nós alguma coisa e a gente está a dormir. Na hora de não dormir, a hora de nós estarmos alertos e sóbrios, como diz a palavra do Senhor, ser sóbrios e vigilantes, porque não sabes o dia da manhã, não, para a gente tomar cuidado, porque o dia traz muitas aflições e a gente às vezes não estamos preparados. E eles não estavam preparados. Porque vimos na palavra do Senhor que eles fugirem todos, quando eu passei campo, e deixarem Jesus da mão. E acontece isso. Às vezes, quando nós estamos preparados, a gente foge de situações que nós devemos enfrentar. Eu creio que nós temos que, eu tenho dito muitas vezes na igreja, nós temos que exercitar a nossa fé. E nós somos cooperadores com o Espírito Santo de Deus. Né? Aqui no versículo 45, depois dele voltar, no 42 diz que ele foi a segunda vez, orou, não é? E depois voltou outra vez para os discípulos, eles estavam com os olhos carregados, como diz aqui em Mateus, não é? Estavam adormecendo ou dormindo. E depois ele foi orar outra vez. Mas no versículo 45 ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Dormi agora. Então agora já podem descansar. Porque o Filho do Homem... O que é que o irmão diz deste versículo? Para mim, eu estou lendo assim: agora podem dormir e repousar. A hora está a chegar de eu ir fazer o que eu tenho que fazer, a minha missão. Por causa que ele já tinha orado e assim ajuda os seus discípulos. Mas agora era a hora de dormir, não era a hora, o tempo de dormir. Onde eles estavam a dormir, não era o tempo de dormir. Mas depois podiam descansar, porque a obra foi travada já. A luta foi travada, Jesus estava em oração e Jesus certamente sabia que ele tinha que passar por aqui. Só. Mas sem ajuda de ninguém. Prometeu-se a salvação. Na hora que era para orar, não oraram. Não é? Dormiram. Agora podes dormir. Não é? Mas é como nós hoje, o povo hoje é assim. A maioria do povo ora quando não necessariamente precisam, não reconhecem, mas quando é necessário orar. Para nós hoje, no nosso mundo em que vivemos, no meio político, no meio financeiro, nas nossas vidas próprias, não é? Nós devemos de estar em oração constante com Deus. O apóstolo Paulo diz para orar sem cessar. Não é? Eu creio que isso não quer dizer que nós temos que andar de joelhos 24 horas por dia. Mas eu creio que isso quer dizer que nós devemos estar em sintonia com o Espírito de Deus constantemente. Porque nós não sabemos o que daqui a 10 minutos vai acontecer. Não sabemos o que amanhã vai acontecer. Mas só nós precisamos daquela proteção, daquele auxílio para caminhar. E talvez Jesus Cristo era isso que ele estava procurando dos discípulos. Ele foi falar com o Pai, ele sabia o que é que ia falar com o Pai. Ele sabia, mas ele estava querendo que os discípulos também o acompanhassem naquela oração. Realmente, como o pastor disse, eles não compreendiam, até o facto de ele ir à cruz, eles não compreendiam o que é que ele tinha dito antes, falado muita vez antes. Sempre no seu ministério, Jesus sempre estava falando aqui. Estava a falar aquelas palavras, que ali o Filho do Homem ia ser preso, ia ser maltratado, ia morrer, mas também disse, ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Tens a esperança que não são exatamente que eles ficarem tristes daquilo que aconteceu lá na cruz, mas não ficou aí. Jesus não ficou aí, não ficou na cruz,
foi suportado segundo as Escrituras e ressuscitou ao terceiro dia. Só trouxe-nos esperança para nós. Só Deus nos trouxe a salvação a nós. Não, amanhã é dia da ressurreição. É o dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Eu estava ouvindo um programa à vinda para cá. Eu estava ouvindo um programa e o locutor estava dizendo: já uma vez que consideraram o ladrão, os ladrões da cruz, um deles renunciou a Jesus Cristo, um deles não queria que não, salva-te a ti, salva nós também. Ele queria ser salvo. Mas o outro reconheceu Jesus Cristo por quem era. E era interessante que este locutor estava dizendo, é que este homem nunca conheceu Jesus Cristo, ele nunca foi a uma igreja, nunca andou com ele, nunca leu a Bíblia, ele era um ladrão, digno de crucificação. Ele não foi para a escola dominical para aprender de Jesus Cristo. Naquela altura, ele reconheceu que havia algo diferente em Jesus Cristo. E por ele próprio disse: nós somos dignos, mas este homem não fez mal nenhum. Ele não é digno. Ele reconheceu. Mas o interessante é que ele falou a ele e disse: Senhor, ele reconheceu pelo seu senhorio. Senhor, lembra-te de mim quando estás no teu reino. Ele reconheceu. Eu, quando estava ouvindo isto, estava pensando: realmente, qualquer pessoa pode vir a Jesus Cristo. Qualquer pessoa. Certo, isto é um dia religioso. É um dia com base religiosa. Mas além disso, para nós cristãos, é um dia que celebramos redenção. É um dia que celebramos a nossa redenção, a nossa certeza que podemos ter um lugar no céu com Ele. Aquele ladrão reconheceu, não só reconheceu ele porque ele quem era, não só reconheceu ele não fez mal nenhum, eles eram dignos, mas ele não era, mas reconheceu que ele podia estar no céu com ele. Por isso ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que Jesus Cristo era rei. Yeah? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só reconhecer que Jesus, a senhoria de Jesus, que ele era rei. Mesmo em cima da cruz estava lá Jesus, rei dos judeus. Não fez Jesus como um bebo lá. Até mesmo os judeus não queria que pusessem lá aquela faixa lá de madeira dizendo Jesus, o rei dos judeus. Mas ele reconheceu que Jesus Cristo era rei, e por isso Jesus disse a ele: Deus mesmo estarás comigo para isso, a reconhecer que Jesus Cristo era rei. Jesus tinha um reino, Jesus é rei. Mesmo ali, nos últimos minutos da sua vida, ele reconheceu que Jesus Cristo é rei, que tinha um rei. Isso é hoje a nossa vida. Muita gente pode não vir à igreja, mas chegar aquele dia de Páscoa, celebração, onde nós celebramos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, pode vir à casa do Senhor e ouvir o Evangelho e reconhecer que Jesus Cristo é rei, que Ele morreu e ressuscitou para a justificação dos nossos pecados. Você estava falando sobre ele, quando Jesus estava no jardim, depois veio a altura que ele foi preso e os discípulos todos fugiram, dispersados. Cada um para o seu lado. E nós falamos da vez sobre o facto de Pedro até negou, não é? Pedro negou, mas arrependeu-se. E nós às vezes começamos falamos sobre o facto que nós, muitas vezes o homem nega a Jesus Cristo. Até os cristãos, por vezes, nas suas próprias atitudes, na sua própria maneira de viver. Eu creio que ser cristão não é um tipo de vida, mas é uma experiência que nós temos com Ele. Nós não somos super-homens, claro, mas nós temos defeitos, falhamos, não é? Mas aquele que realmente conhece Jesus Cristo tem a convicção, o Espírito Santo convicta e arrepende-se, não é? Pedro negou Jesus Cristo e nós muitas vezes falamos sobre ele negar, mas ele arrependeu-se. E é um pouco triste dizer que hoje há muitos crentes que não se arrependem da maneira que vivem. A uma altura eles experimentaram o amor de Deus, fizeram aquela decisão, fosse um apelo na igreja, ou como no seu caso, foi uma tenda, uma campanha de tenda, como no meu caso, foi numa reunião de oração.
e outras maneiras que Deus tem de tocar nas vidas, e eles vêm, e eles aceitam e reconhecem, mas depois parece que a pressão da vida os leva noutro caminho e eles começam a negar Jesus Cristo. Eu creio que quando Jesus Cristo disse para eles orarem para não caírem em tentação, talvez eu tinha esse pensamento em mente, por causa que o diabo anda sempre de roda para tentar, ele anda sempre de roda para destruir, não é? E muitas vezes então, os cristãos vão por aquele caminho qual os afasta de Jesus Cristo. E eu creio que uma das missões do diabo, de Satanás, é isso mesmo. Se ele conseguir que nós afastamos de Jesus Cristo, então ele consegue que nós arrefecemos nossa fé até ao ponto de negá-lo. E quantas pessoas nós conhecemos que já passaram por uma experiência cristã e hoje têm negado Jesus Cristo e vivem as suas vidas envolvidos em coisas até indecentes às vezes, não é? A relação com Jesus Cristo começa no nosso coração, não é? Mas nós temos que reconhecer o que aconteceu naquela cruz. Que não é apenas uma religião, é um facto que alguém morreu por nós para que nós não fôssemos condenados ao inferno, mas nós tivéssemos uma vida eterna com Ele no céu. É? Jesus Cristo trouxe-nos uma nova vida, mas uma vida com Ele, pessoal. Jesus é um homem pessoal. Ele ama as pessoas, Ele quer ter comunhão com cada um de nós. Deus, Pai, quer ter comunhão com cada um de nós. Jesus quer uma vida pessoal com cada um de nós. E a nossa vida traz problemas, traz dificuldades. Nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. Porque quando a palavra só diz que nós não pertencemos a nós mesmos, que nos cumprimos a salvação. A vida cristã é uma vida diária, dia após dia. Não é chegar, nós celebramos a Páscoa, ok, vamos dizer, não, é todos os dias a vida cristã é diária. Todos os dias temos que andar com Ele, temos que orar, temos que meditar, comemos todos os dias. Para o nosso corpo físico, nós também temos que comer a palavra do Senhor. Jesus disse, nem só do pão viverá o homem, mas é toda a palavra que Deus sair da boca de Deus. Só. A palavra de Deus é o pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus fala-nos de comunhão com Ele, uma vida pessoal, diária, dia após dia. E isso é lindo. Não é uma religião, não é uma religião. Não. É um estilo de vida. É um estilo de vida. É uma experiência pessoal. Eu estou lembrado, falando sobre a cruz e a ressurreição, estou lembrado que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu creio que ele está falando que através da cruz, do sacrifício feito na cruz, é a única maneira que vamos ao céu. Yes. Não há outro. O mundo religioso, hoje em dia, há aquele pensamento que há muitas maneiras de chegar a Deus. Mas a Bíblia nos mostra, e a experiência cristã mostra, que só há uma maneira de chegar a Deus, e é através de Jesus Cristo. Hoje em dia é popular dizer que não, que eu sou filho de Deus, filho de Deus, somos cristãos e tal, mas não vivem a vida. Não é? Por exemplo, aqui a nossa igreja aqui tem mais de 100 anos, e nós temos tido aqui ao redor, nós já me costumamos muita vez, aqui ao redor, todas as igrejas, há muita gente que passou por esta igreja, né? Mas muitos têm se afastado. Por exemplo, quando eu vim aqui para aqui, eu fiz alguns funerais de pessoas que tinham falecido, que eram membros desta igreja há 5 anos atrás, mas nunca mais frequentavam a igreja. A razão que saíram, não sei, não é? Mas eu sei que eles vinham aqui, eram membros aqui, e nunca mais. Tivemos aqui um irmão que dizia, eu venho aqui só por causa da minha mãe. Quando eu morrer, eu quero ser enterrado onde a minha mãe. E o povo é assim, porque o povo não reconhece realmente. Se não há deixa-me dizer assim, se não há uma total conversão no coração, pode ser apenas um pensamento que a pessoa tem. Por causa que, por exemplo, quantas pessoas nós conhecemos que fazem o apelo, eles vêm pela emoção, pelo ambiente do evento. Mas depois, quando saem para fora, a experiência da nossa fé não é quando nós estamos num ambiente cristão, é quando nós vivemos a nossa vida privada. Vamos para o trabalho, vamos de férias, vamos aqui, vamos acolá, fazemos isto, aquilo. Aí é que vem a experiência da nossa fé, aí é que nós temos que aplicar a nossa fé. Mas essa fé é baseada naquele sacrifício que foi feito na cruz. Porque se não for assim, apenas é religião.
Eu creio que o cristianismo não é uma religião, como você já disse, é uma experiência que nós temos com o Filho de Deus, que aceitamos a sua salvação, né, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, não é? E é a única maneira que podemos ir aos céus. Através do seu sacrifício. E não dá para... Ele disse a Pilatos, o meu reino é daqui. Yes. So, para entrar no reino dele é só através daquela cruz. Né? Mas graças a Deus que amanhã nós celebramos a ressurreição. Amém. E não só falamos na cruz, mas falamos também na ressurreição. A cruz nos redimiu, mas a ressurreição nos dá a vitória. Justificados. Somos justificados, ele é a nossa justiça, somos justificados por ele. Nós temos mais uns 4 minutos, não é? E vamos fazer um apelo. Fazer um apelo a quem está vendo e quem está ouvindo, depois nós temos uma palavra de oração. Nós queremos fazer um apelo a você que está nos vendo e ouvindo, que Jesus não é uma religião. Ele nunca foi. Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores. Ele disse: eu vim buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Há muita gente que pensa que não estão perdidos, mas estão. Quero dar-vos a oportunidade de aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ter comunhão com Ele. Ter comunhão com alguém é viver com aquela pessoa. Não posso dizer que tenho comunhão com o pastor Carlos e a sua viver de mês a mês. Nós temos comunhão com o Senhor Jesus através da sua palavra. A palavra é muito importante. Se você que não conhece Jesus, comece a ler a palavra de Deus, sente Jesus no seu coração, e aí certamente que Deus vai começar a revelar, o Espírito do Senhor entra no seu coração, começa a viver, fazer morada, e você vai começar até a compreender a palavra de Deus. Às vezes nós dizemos, nós não compreendemos, porque a pessoa não tem Cristo. A pessoa, quando aceita Cristo, o Espírito do Senhor vem morar e começa a revelar as Escrituras Sagradas. Só se você não tem igreja, nós estamos aqui no 1240 Rodman Street. Se vocês venham participar dos serviços conosco, certamente que Deus vai abençoar a sua vida. E a sua vida nunca mais será a mesma. Jesus Cristo será o Senhor da sua vida. Vamos à palavra de oração, então. Senhores e Pai, aqui estamos, Pai, falando sobre aquele grande evento, Senhor Deus, que levou Jesus Cristo à cruz do Calvário, mas foi por mim. Foi por meu pastor Nelson. Pai, Senhor, foi por nós, Pai, Senhor, cada um que crê nele. Pai, obrigado pela oportunidade de podermos ter uma relação contigo. Pois foi o teu plano do princípio ter uma relação connosco, Senhor. Sou Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, agora mesmo, Pai, quem está vendo, quem está ouvindo, Senhor Deus, Pai, se não te conhece como Senhor e Salvador, oramos que o teu Espírito possa ter convicção ao seu coração para reconheça que o futuro não está prometido para ninguém, mas a eternidade está. E um dia, Pai Santo, todos nós vamos enfrentar a eternidade. Vamos enfrentar Jesus Cristo. Uns serão para condenação, outros são para a bênção e para a eternidade com Ele. Pai Santo, mas nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Está alguém vendo, está alguém ouvindo, Senhor Deus, que não te conhece como Senhor e Salvador. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus Cristo que toques na sua vida agora. Pai, também tenha aquela certeza de dizer como aquele ladrão disse. Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Senhor Deus e Pai, nós oramos e pedimos a tua bênção. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de testemunhar da tua palavra, de quem tu és. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chegamos ao fim de mais um programa e agradeço ao pastor Bonança estar connosco hoje e esperamos que você desse ouvido à nossa conversa, simples conversa sobre este tempo de Páscoa. Não seja apenas um tempo de refeição, um tempo de descansar, um tempo de um coelhinho, brincar com os meninos, mas que seja um tempo que você reconheça realmente, que refleta o facto que nós somos pecadores e precisamos da bênção de Deus e precisamos da vida eterna com Ele. Até à próxima, que Deus os abençoe. Esse é o nosso desejo. Deus.